Batalha dos metais. Cobre versus alumínio. Fala, amantes da engenharia! Você já se perguntou qual é o verdadeiro campeão da condução elétrica? No mundo da engenharia, dois metais se destacam como os gladiadores da eletricidade: o robusto cobre e o leve alumínio. Eles estão por toda parte, levando energia para nossas casas, indústrias e até por longas distâncias através do país. Mas em uma batalha direta, qual deles levaria melhor? E o mais importante, qual é o material ideal para cada desafio que a engenharia elétrica nos apresenta? Para entender as diferenças, precisamos primeiro compreender a função principal de um fio elétrico, que é conduzir eletricidade. Um bom condutor elétrico é como uma estrada de alta velocidade para os elétrons, permitindo que eles fluam com o mínimo de resistência possível. Quanto menos resistência, menos energia é perdida em forma de calor e mais eficiente é a transmissão. Há vários metais que conduzem eletricidade, mas por que o cobre e o alumínio se destacam tanto nesse cenário, a ponto de serem os protagonistas da nossa infraestrutura elétrica global? Bem, o cobre entra com sua reputação impecável, onde ele é um dos melhores condutores conhecidos, perdendo apenas para a prata, que é cara demais para a maioria das aplicações. Sua estrutura atômica permite um fluxo de elétrons quase sem impedimentos, o que significa menos perda de energia em forma de calor. Para uma determinada espessura, o cobre simplesmente transporta mais corrente com menos resistência. Já o alumínio, por sua vez, é um bom condutor, mas não tão eficiente quanto o cobre. Para carregar a mesma quantidade de corrente que um fio de cobre, um fio de alumínio precisa ser mais grosso, ou seja, ter uma bitola maior. Sua condutividade é de aproximadamente 61% da condutividade do cobre. Isso significa que para igualar o desempenho elétrico, o alumínio precisa compensar em volume. No quesito condutividade bruta, o cobre leva vantagem pela sua superioridade natural. Agora, a batalha se volta para a economia e a logística, fatores cruciais em projetos de engenharia. O cobre, com sua densidade mais alta, é significativamente mais pesado. Além disso, é um metal mais caro no mercado global devido à sua escassez relativa e aos processos de mineração e refino. Essa combinação de peso e custo elevado pode ser um obstáculo em projetos de grande escala. E é aqui que o alumínio mostra sua força estratégica. Ele é cerca de 3 vezes mais leve que o cobre para um mesmo volume. E embora precise de uma bitola maior para a mesma capacidade de corrente, o cabo de alumínio resultante ainda é consideravelmente mais leve que o seu equivalente em cobre. Essa leveza não só facilita o transporte e a instalação, mas também reduz a necessidade de estruturas de suporte mais robustas. Além disso, o alumínio é muito mais abundante e, consequentemente, mais barato. Pense nas imensas linhas de transmissão de alta tensão que cortam paisagens por centenas de quilômetros. Seria impensável construir toda essa infraestrutura com cabos de cobre, tanto pelo peso, que exigiria torres gigantes, quanto pelo custo exorbitante. A leveza e o custo-benefício do alumínio o tornam o campeão indiscutível para o transporte de energia em longas distâncias. Agora, quem aguenta mais o tranco e se mantém intacto nas condições mais adversas? Aqui avaliamos a resistência e a adaptabilidade. O cobre é um metal notavelmente dúctil e maleável, o que significa que pode ser esticado em fios finos e dobrado repetidamente sem se quebrar. Essa flexibilidade é vital para a fiação residencial e industrial, onde os cabos precisam ser curvados e instalados em espaços apertados. Ele também possui excelente resistência mecânica, suportando bem o estresse físico durante a instalação e ao longo do tempo. Além disso, sua resistência à corrosão é superior e, quando exposto ao ar, forma uma pátina estável que protege o metal sem comprometer significativamente a condução elétrica. O alumínio aqui enfrenta seus maiores desafios. Sua ductibilidade e maleabilidade são inferiores às do cobre, tornando ele mais propenso a se partir ou danificar se for dobrado ou manuseado com força excessiva. Mas o maior calcanhar de Aquiles do alumínio é sua tendência à oxidação. Ele reage rapidamente com o oxigênio do ar,
formando uma camada de óxido de alumínio. O problema é que esse óxido não é um bom condutor elétrico e, na verdade, é um isolante. Em pontos de conexão, essa camada pode aumentar drasticamente a resistência do contato, gerando aquecimento excessivo e, em casos extremos, perigos de incêndio. Outros dois problemas cruciais para o alumínio são a fluência e o maior coeficiente de expansão térmica. Com as variações de temperatura causadas pela passagem de corrente, o alumínio dilata e contrai mais que o cobre. Essa movimentação constante, combinada com a fluência, que é uma deformação plástica lenta que ocorre sobre carga contínua, mesmo abaixo do limite de escoamento do material, faz com que as conexões de alumínio possam afrouxar com o tempo. E conexões frouxas são sinônimo de resistência aumentada, superaquecimento e alto risco. Além disso, o alumínio é mais suscetível à corrosão galvânica, se em contato direto com outros metais, como o cobre, na presença de umidade. Então, quando consideramos resistência, durabilidade e segurança das conexões, o cobre sai em vantagem, demonstrando uma resiliência muito superior em diversas condições de uso e manuseio. E quais são os campos de atuação onde cada um dos nossos competidores se consagra como a melhor escolha? O cobre é, sem dúvida, o rei das instalações elétricas internas. Em residências, edifícios comerciais, fábricas e equipamentos eletrônicos, sua alta condutividade, facilidade de manuseio, durabilidade e segurança intrínseca o tornam a escolha padrão. Para fiações de casas, aparelhos e máquinas, onde as conexões precisam ser robustas e confiáveis por décadas, o cobre é insuperável. O alumínio, por sua vez, domina o cenário da transmissão e distribuição de energia em grande escala. Sua leveza e custo-benefício permitem a construção de longas linhas de transmissão e grandes alimentadores de entrada de energia em edifícios, tornando a rede elétrica global uma realidade econômica. Sem o alumínio, a energia que move o mundo seria muito mais cara e complexa de ser transportada por longas distâncias. Perceberam como a verdadeira engenharia é sobre escolher a solução ideal, otimizar processos e evitar os calcanhares de Aquiles de cada material? Essa mesma inteligência se aplica à gestão do seu negócio. É por isso que eu quero falar da Contabilizei, nosso patrocinador e o maior escritório de contabilidade do Brasil. Assim como a escolha do material certo traz leveza e eficiência para uma estrutura, a Contabilizei traz leveza e descomplica a gestão contábil do seu negócio, para você focar no que realmente importa, a engenharia e o crescimento da sua empresa. Nós somos clientes da Contabilizei há 4 anos e posso afirmar, vale a pena. Eles oferecem planos a partir de R$ 195 por mês e ainda te ajudam com a abertura do CNPJ sem honorários. Você pode escolher os planos de acordo com as suas necessidades. Inclusive, um diferencial deles é o plano multibenefícios, que você é PJ tendo benefícios da CLT, como acesso a academias, nutricionistas e psicólogos. Com a Contabilizei, você tem apoio em todas as rotinas do dia a dia. Emissão de notas fiscais, simulação de impostos e até uma conta bancária PJ integrada. Tudo para simplificar a sua vida empreendedora e apoiar sua formalização. Clique agora no link da descrição ou aponte a câmera para o QR Code aqui do lado e dê um upgrade na sua gestão. E dá uma olhada na descrição que deixamos um cupom de 2 meses de contabilidade gratuitos. E por que o alumínio quase perdeu sua reputação na fiação residencial? E o que mudou desde então? É importante revisitar um capítulo conturbado na história do alumínio. Nas décadas de 1960 e 1970, o aumento do preço do cobre levou muitos a usarem fiação de alumínio em instalações residenciais, especialmente na América do Norte. No entanto, os problemas da durabilidade e manuseio vieram à tona de forma perigosa. A falta de conhecimento sobre as particularidades do alumínio, o uso de conectores inadequados para ele, a fluência e a oxidação resultaram em aquecimento excessivo nas conexões, causando inúmeros incêndios. Foi uma batalha quase perdida para a reputação do alumínio em residências. Desde então, a engenharia evoluiu. Hoje, existem cabos de alumínio aprimorados, projetados para mitigar os problemas do passado. Contudo, em instalações residenciais, a preferência e recomendação ainda recaem sobre o cobre,
devido à sua maior margem de segurança e facilidade de instalação. Mas eu já vi vender um tal fio alu-cobre. O que seria isso? Aí que tá. O alu-cobre, na verdade, é um termo enganoso para o que na verdade são fios de alumínio cobreado, ou CCA, do inglês Copper Clad Aluminium. Esse material tenta ser um meio termo, combinando um núcleo de alumínio, mais leve e barato, com uma fina camada externa de cobre. A ideia é capitalizar o efeito peculiar, onde a corrente elétrica tende a viajar pela superfície do condutor para oferecer condutividade superior ao alumínio puro, mas com custo e peso menores que o cobre. No entanto, o alu-cobre não atende às normas brasileiras para as instalações residenciais e é proibido devido a riscos severos. Sua maior resistência elétrica comparada ao cobre pode causar aquecimento excessivo, derretimento da isolação, correntes de curto-circuito e até incêndios. Além disso, a fina camada de cobre pode ser facilmente danificada, expondo o alumínio interno que, em contato com outros metais na presença de umidade, sofre de corrosão galvânica, deteriorando a conexão. Por essas razões, para instalações elétricas em residências, as normas brasileiras são claras. Apenas cabos de cobre são permitidos, garantindo a segurança e confiabilidade necessária. Então, se você ver na internet alguém vendendo fios de alu-cobre, denuncie. E caso suspeitar que você tenha comprado esse tipo de fio, é só lixar os fios do cabo e ver se eles começam a ficar prata, que é a cor do alumínio, ao invés de marrom, que é a cor do cobre. Então, no final das contas, quem é o verdadeiro campeão? Cobre ou alumínio? A verdade é que não existe um vencedor absoluto nessa batalha, mas sim dois especialistas em suas respectivas áreas. O cobre é o campeão da versatilidade e da confiabilidade para a maioria das aplicações internas e de menor porte. É o metal que garante a segurança e a longevidade da sua instalação elétrica doméstica. O alumínio é o herói anônimo das grandes obras e o campeão da economia e da logística para a transmissão de energia em larga escala. Ele é o que torna possível o transporte de eletricidade por longas distâncias, de forma eficiente e econômica. A chave da vitória, portanto, não está em qual metal é melhor, mas sim o qual é o mais adequado para a aplicação específica e, acima de tudo, em uma instalação feita por profissionais qualificados, utilizando os materiais e técnicas corretas para cada um. Essa é a verdadeira engenharia por trás de cada volt que chega até você. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E para quem quer que a gestão do seu negócio seja tão otimizada quanto a escolha dos materiais na engenharia, lembre-se da Contabilizei. O maior escritório de contabilidade do Brasil está pronto para atender e simplificar a sua vida de empreendedor, assim como simplificou a nossa. E para mais informações, o link está na descrição do vídeo. E você? Qual metal você achava que levaria melhor nessa batalha antes de assistir ao vídeo? Você já tinha alguma ideia das diferenças ou dos riscos do alumínio em instalações antigas? Já comprou fios de cobre e recebeu alu-cobre? Infelizmente, eu caí nessa. Me conta aqui nos comentários e participe dessa discussão. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes de engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.